a gente poderia eventualmente fundir cérebros humanos com o mundo digital. Isso é absolutamente impossível. O próprio chat GPT ou a generativa, ela é nada além de um editor de texto. Nada. Porque ela só se vale do que já tem. Humanos vivem desde sempre para fazer tecnologias. Desde os hominídeos há 12 milhões de anos antes de Cristo. A gente precisa de aumento de produtividade? Ou esse é um cacuete fordista que a gente insiste em manter vivo? Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e mais um collab, Renato Grau. Que delícia estar novamente com o El, com PPT Não Compila, Trends News em collab. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio 100 e tralalá nosso, né? 134 no PPT, eu acho. O 130 é alguma coisa ali Por também aí. No co-irmão. Provavelmente eu errei o número, mas para aqui é... Tá assim valendo, mesmo, tá valendo. É isso. Charles, meu amigo, tudo bem, cara? Prazer estar aqui de novo com você, Well. Vamos lá para mais um PPT Não Compila. E Trends News. E dessa vez recebendo um convidado espetacular. O papo vai ser bom, hein? Se você que tá ouvindo, senta, tira um minutinho de calma para você refletir sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Renato Grau, apresenta o nosso convidado. Nosso convidado, meu querido amigo, um prazer, nunca estive com ele, se não foi em ocasião social, sentado numa mesa discutindo. Carlos Piazza, futurista, nexialista, darwinista digital, filósofo. O cara vai trazer muitas reflexões aqui, seja muito bem-vindo, Piazza. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado a todos pelo convite. Só de raiva eu aceito e venho aqui para discutir as coisas que a gente não discute no dia a dia, né? Então, pega lá o Rivotril litrão e põe do seu lado, que vai precisar. Hoje o papo vai ser muito bom, vamos discutir muito sobre a nossa sociedade atual, o impacto da tecnologia, do que a gente vem vendo no mundo digital, inteligência. Não tem como falar de inteligência artificial, né? Uma pauta obrigatória. E vamos falar muito do ser humaninho, né? E, como sempre, o ser humaninho. Como é que o ser humaninho lida com tudo isso? E qual que vai ser o destino da nossa sociedade face a todas essas transformações digitais e comportamentos que a gente tem observado e visto aí com todas essas transformações, né? Então, e antes de tudo, né, Well, a galera que está nos acompanhando, cliquem no sininho Trends News, like. PPT Não Compila, siga a gente, Carlos Piazza. Os seguidores do Carlos Piazza podem também nos prestigiar. Claro. Estamos juntos, não é isso? É isso aí, não importa de onde você veio pelo PPT, você veio pelo Trends News, siga os 3 canais aqui que vai te trazer muito conteúdo e muito material interessante para sua reflexão. Então vamos lá que o episódio está muito bom. Bora lá? Não esqueça de seguir, Instagram, tá tudo aqui na tela, tá tudo na descrição, então bora que o episódio tá ótimo. Bora! Piazza, que satisfação tê-lo aqui na nossa mesa hoje, nesse collab aqui com meus amigos do Trend News, cara. Obrigado por ter vindo. Imagina, vocês me convidam, só de raiva eu venho. eu queria, para quem não lembra, o Piazza já teve uma breve participação aqui no PPT Não Compila, no Metaverso Summit. Foi isso mesmo. A gente vai deixar o card aqui, inclusive, quem quiser revisitar. Pouquinho antes da morte dele, né? Isso, foi quase um velório. Foi isso. Foi quase um isso velório. Mesmo, foi um velório. E eu acho que eu queria começar com essa primeira pergunta. Para onde foi? Que morte teve? Olha, o que não existe não vai, metaverso. não fica e não foi. Na verdade, porque ele nem existia, ele era só uma subida da hype. Então, na realidade, depois o Zuckerberg, todos se lembram, depois de alguns meses, que ficou absolutamente insustentável, ele confessou que era só realidade virtual. Como a gente já sabia desde o início. E, na realidade, a propensão era para monetização ultra rápida, que não fazia o menor sentido. Então, a fuga da realidade humana, você podia encontrar tudo dentro do metaverso, com as coisas mais absurdas que você pode imaginar, na criação de um espaço virtual que só tinha problema.
porque você poderia ser quem você quisesse. Eu cheguei a ouvir isso de uma garota uma vez. Agora, finalmente, você vai poder entender o que é o racismo. Eu falei, pera, agora eu preciso... Pera, agora... Pera. Aí a barata ficou andando na placa-mãe, sabe assim? Eu falei, eu não entendi. Eu falei que no metaverso, você pode ser quem você quiser. Você pode escolher sua cor, você pode ser preto, japonês, pode ser azul. Eu falei, criatura, desculpa, já interrompi. Falei, se para você racismo é um problema de cor, não de cultura, a gente tem um problema de base. Forte. Então, melhor não continuar, porque o racismo não é um problema de cor. Eu posso virar preto amanhã, eu nasci branco, eu recebi uma outra cultura. Eu não consigo avaliar a cultura de quem nasceu preto e sofre os preconceitos que um preto sofre. Eu não consigo reproduzir isso. Então, racismo não é uma questão de cor, é uma questão de cultura. Então, você não entendeu nada. E mesmo porque é a mesma coisa que você está dizendo, eu não tenho cabelo. Você está dizendo que no metaverso posso ter cabelo roxo? Que isso me faz diferente em quê? Então, um mundo que não faz o menor sentido. É uma coisa dessa época que eu acho que foi emblemática para mim. E aí a gente estava mais no início ainda do metaverso, estava tentando decifrar o que era isso. E aí eu tive a oportunidade de estar com a Lorena Borja. A Lorena Borja, ela cunhou ali um framework de adoção de tendências. E eu achei sensacional porque ficou muito claro ali, quando eu vi aquele framework em 5 passos, que era uma hype que não ia colar. E aí ela foi exemplificando cada um dos 5 passos do framework com coisas que a gente conseguia tangibilizar muito claramente em outros tipos de tecnologia. E aí uma que ficou muito clara foi a vantagem, né, da nova tecnologia. E ela comparou um pouco o vinil com o CD com o Spotify. Então, quando fica muito clara a vantagem, o problema resolvido e etc., a tecnologia vai adiante. A trend se sustenta. Quando você coloca uma tecnologia pela tecnologia e ela não resolve nada, realmente o risco Cara, é ela desaparecer. Tinha situações bizarras que a gente via de 5 pessoas numa mesa de óculos VR fazendo reunião no metaverso. Na mesma mesa. Isso. Pera, qual o propósito? Sabe? Vocês já estão na mesa. É tipo os adolescentes almoçando, não é? Não faz sentido. Não, já não fazia sentido desde o início. Porque, na realidade, culminou ali. Ali foi uma puxada para mim, tá? Uma puxada meia fake. Porque calhou na época de tudo aquilo que o blockchain teve alguma maturidade. E todo mundo lançou os seus NFTs junto com o metaverso, claro. Mas aí depois entrou uma dor de cabeça no meio do caminho, porque se em Seattle você tem um museu que foi criado para expor fisicamente obras NFT, tem alguma coisa muito errada, você concorda? Pois é. Eu não preciso ter um museu físico para poder ver obras NFT. E aí a hype comendo solta. E para mim o paraíso da hype foi Dolce & Gabbana. Não sei se vocês acompanharam. Sim, ela a lançou uma coroa. Era uma tiara de $370 mil de rubis que você não podia usar o original. Você comprava o original, mas não podia usar ele. Você só podia usar o NFT no metaverso. Mas que lógica tem isso? Nenhuma. Que lógica tem isso? Nenhuma. Você sabe que nessa mesma época, Piazza, teve um caso aí de uma obra de arte original que foi comprada, destruída. Destruída, sim. E foi concebida ali como NFT para prosperidade. Isso. Que fim levou isso? Você chegou a acompanhar isso depois? Eu acompanhei, porque na realidade tudo isso foi leiloado, foi uma obra feita leiloada, custou 1,5 córnea de caro. Era caro para Dedéu. E no mesmo momento que foi vendida, na realidade o que foi vendido foi o NFT daquela obra física e se destruiu a obra física para sobreviver só o NFT. O que é outra estupidez também, porque os dois podem conviver muitíssimo bem, obrigado. Não é isso? Perfeito. Bom, você lembra que o Neymar comprou o Bored Ape por 6 milhões, né? E logo depois ele valia R$1.500. Então você vê que brincar de ser hyper precisa ter bala na agulha. Precisa. Né? Mas explorando um pouquinho mais o conceito, já que começamos com o metaverso, o Charles falou a questão da tecnologia. Nós não tínhamos tecnologia para ter o metaverso, não é isso?
Não havia tecnologia para você ter uma confusão, uma mistura do mundo físico com o real. Isso. Então, esse é o grande conceito. Aí exploraram-se, né, o conceito do metaverso de uma maneira comercial absurda, de que era impossível de você entregar o que era o conceito. Agora, o que você acha que vai acontecer no futuro quando nós tivermos tecnologia para você não saber diferenciar o que é o mundo físico do real? Eu acho que não chegaremos nisso. Você acha que não? Acho que não a ponto de não sabermos Sim. um e outro, Sim. é a gente admitir que então o hibridismo ele se funde. Será que não? Para mim, não se funde. Não se funde, principalmente porque tem alguma coisa aí no meio do caminho, que é essas discussões que a gente sempre tem, de que a gente poderia eventualmente fundir cérebros humanos com o mundo digital. Isso é absolutamente impossível. O sistema digital não faz nada com cérebros humanos que são absolutamente analógicos. O cérebro humano ocupa tudo entre 0 e 1. O mundo analógico só 0 e 1. Quiçá, um pouquinho mais lá na frente, com computação quântica, ele ocupa um pouquinho mais da faixa, mas não ocupa toda a faixa. Então, não tem nada no mundo digital que confunda-se com o mundo neurológico. Mas e a computação neuromórfica, as redes neurais, cada vez mais o mundo digital não está copiando a arquitetura humana? Eu acho que ele tem, porque ele tem que estar a serviço de. Sim. Quando ele está a serviço de, é muito difícil imaginar que ele pode me substituir. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Tem uma disciplina da computação, que eu, inclusive, logo depois que eu me formei, eu participei de alguns grupos de pesquisa, que é computação natural. E é basicamente você observar o mundo físico, natural e biológico, para criar tecnologia que tente replicar o comportamento da natureza, que em tese passou por milhões de anos de evolução e é super otimizada. Mimetismo, não é isso? Isso, você tenta criar coisas que são semelhantes. E tem iniciativas muito boas nesse sentido que replicam o comportamento biológico. O algoritmo genético, ele nasceu dessa vertente de otimização de problemas baseado na teoria da evolução. E nós temos hoje já modelos de banco de dados que tentam replicar o funcionamento da memória humana para otimizar a busca e etc. Né? Muito com esse conceito de redes neurais, etc. Você acha que a gente não vai conseguir, não talvez o cérebro humano, replicar o que a gente tem no digital, mas o digital chegar próximo do funcionamento do cérebro humano? Justamente pela ocupação da faixa que você tem no cérebro humano, que é analógico, então ele ocupa todo o espaço entre 0 e 1, ele é muito mais rico do que o universo digital. Então, na realidade, por que é que eu vou empobrecer algo só porque eu estou enxergando o digital chegando perto? Então, se ele tem que trabalhar a serviço de, não faz sentido ele sucumbir na mesma lógica. Certo? Piazza, mudando agora de pato para ganso. A gente saiu de um hype que deu ruim, metaverso, para um hype que deu muito bom, IA generativa. Inclusive que foi o trem que atropelou o metaverso. Foi, exatamente. Aliás, né, o metaverso estava ali, de repente foi esquecido por IA generativa. Eu queria conhecer um pouquinho, primeiro, da tua visão a respeito de IA generativa. Se você está mais para Noam Chomsky, que fala que esse é um jeito que a gente encontrou de gastar muita energia
no Vale do Silício, mas que de inteligência mesmo isso não tem nada, ou se a gente está olhando mais ali para um futuro onde, de fato, essa inteligência ela é capaz de, em muitos casos, substituir os seres humanos. Não, eu estou na frequência do Chomsky e na frequência do Nicoleles. E que eu me valho da proximidade extrema com ele, porque ele foi aluno do meu tio. Sensacional. Então, se você pegar aquele livrinho verde dele, que foi um dos primeiros, ele tem um capítulo inteiro dedicado ao meu tio ali. Meu tio, ele era completamente não terráqueo, ele era não terráqueo, autista daquele nível absurdo. Ele falava 8 línguas, aprendeu todas sozinho. Ele morreu com quase 90 anos. Ele traduzia livros em alemão, dava palestra em alemão na Universidade Heidelberg. Então, sabe aquelas criaturas não terráqueas? Meu tio era isso aí. Trabalhou na NASA 1 milhão de anos, desde a década de 60, já acompanhando tudo que era estudo de neurociência. O que o Nicoleles fala? Ele fala assim, inteligência artificial não é nenhuma inteligência, muito menos artificial. Ele não é nenhuma coisa, nem outra. Eu acho que a gente pode ter ajudas que podem vir, mas eu continuo achando que, sabe, usar tecnologias, e a minha cabeça ela funciona assim, Charles. Você sabe que você já me conhece há muitos anos. Eu olho tecnologia de um lado, filosofia do outro. No meio de tudo isso, qual é a mudança antropológica que nós podemos ter? Então, na realidade, eu não consigo olhar a tecnologia sozinha quando eu não confronto com filosofia. Então, eu pergunto, o próprio chat GPT ou a generativa, ela é nada além de um editor de texto. Nada. Porque ela só se vale do que já tem. Ela é um organizador muito poderoso? Sim, porque nós nos rendemos ao tempo. Se eu tenho todo o tempo do mundo, eu não preciso disso. Como eu não tenho mais todo o tempo do mundo, porque a gente não tem nem mais tempo para pedir um pouco de tempo, para ressignificar o tempo, porque o tempo não vai te dar tempo para você fazer isso, ele vai sequestrando o tempo de você. Não é isso? Sim. Então, por que eu preciso de algo que me ajude na estruturação de coisas que já existem e que não estão visíveis? Então, ele faz muito sentido quando você precisa fazer coisas óbvias que te tomam tempo. Inteligência, onde ela está, se tudo que ele organiza já existe? Então, essa é a questão primordial de todo mundo que eu me bato todos os dias, que acha que inteligência artificial poderá ser um oráculo. Inteligência artificial não é um oráculo. E se todo mundo esqueceu, em 1852, com os irmãos Green, já era usado. Então você fala, isso é uma hype hoje? Não, ela já era em 1852. Porque quando os irmãos Green escreveram Branca de Neve, a rainha amada Branca de Neve já usava ChatGPT. Excelente. Óbvio, claro. Excelente. Claro, alguém vai chegar e falar assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda no reino do que eu? O espelho, o que ela falava para ela? Não. Alô, criatura, se liga, né? Tem gente muito mais bonita que você. Quem? Branca de Neve. Só uma vez ele falou isso. Deu ruim no algoritmo ali. Deu nada. Já tinha sistema de reconhecimento facial e você já sabia qual era o algoritmo da beleza. Senão eu não conseguiria saber quem era Branca de Neve, que ela era a mais bonita do reino, porque ela comparava algoritmos. É que ainda não tinha filtro no Instagram. Provavelmente não. Gente, o espelho da Rainha Má já era uma tela. Chame do que você quiser. Pode chamar de espelho, pode chamar de uma tela, que fazia já a interface de voz. E ela me entendia. E, além de tudo, ainda tinha o quê? Né? Todos os módulos de reconhecimento facial para poder saber qual é o algoritmo da beleza, então, para saber quem é. E, além de tudo, ainda tinha módulo GPS, porque sabia que a maldita da Branca de Neve morava com 7 anões. Não leia o original. Não é para criança. Tá bom. Não lê. Se quer ler, pode ler. Tá bom. Mas depois não vai. É pior do que contos de Aya. Branca de Neve é pior do que contos de Aya. Não, na verdade, Não é agora, pra criança. neste momento, o que está hypado é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É verdade. maravilhoso. Porque Isso. teve uma gringa que postou, Tá né? hypado por quê? Super hypado. Na Hypado. verdade, uma TikToker que resolveu fazer um projeto de leitura ao redor do mundo. Chegou na letra B, Brasil. E aí resolveu ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ela resolveu parar e falar assim, Brasil, vocês me causaram um enorme problema.
porque eu ainda tenho que ir de Brunei a Zimbábue, e eu tô completamente fascinada por essa obra. Eu não consigo pensar em outra coisa, agora só me vem à cabeça aprender português para ler no original. Isso. Então, Maravilhoso, eu li. Um dos livros Sensacional. mais vendidos na Amazon atualmente é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí o adolescente que era obrigado a ler isso no ensino médio, falou: meu Deus, mas do que ela tá falando E no agora TikTok? estão comprando a rodo para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Machadão tá hypado. Tá hypado, hein? Maravilhoso, né? Espetacular. Maravilhoso. Agora, vamos lá, Piazza. Ele vai me provocar. Eu vou te provocar. E eu não sei com o que eu tô mexendo, né? Eu sei. Mas Sabe. Quando você fala da Branca de Neve, o conceito, concordo totalmente com você. Agora a gente está falando na prática. 1 ano e meio atrás, a gente só tinha os editores de texto. Hoje o editor de texto conversa com você. Hoje o editor de texto te faz um deepfake. Cara, ele está interagindo. E aí vem na minha cabeça, lembrando lá da Roma Antiga, a mulher de César, não lhe basta ser honesta, tem que parecer honesta. Será que as aparências não vão enganar? Mesmo a inteligência artificial sendo artificial, ela não vai parecer humana? claro que vai. Vai, claro que vai. Porque, na verdade, ela é feita para isso. Sim. Claro, porque ele é espelho absoluto de tudo que a gente faz. Senão, a gente identificaria rapidamente. Esse poder de mimetismo que Sim. as coisas passam a ter com aquilo que a gente vai fazer, elas começam a virar ameaça para mim a partir da inteligência artificial geral. Por Perfeito. enquanto, é igual quando o mercado foi invadido por diamantes falsos. Sim. Falsos não, diamantes de laboratório. Né? Como é que rapidamente, porque não tinha tecnologia também para identificar. E ele tem a mesma arrumação, ele é feito pela mesma pressão e tudo mais. Aliás, tem gente que, se você quiser, eu já fui atrás do preço. Eu posso, por exemplo, depois de morrer, virar um diamante. Claro. Você já em Posso. vida, Né? Piazza. É isso. O problema é que ninguém vai querer fazer um anel de mim. Então, melhor não fazer. Eu vou ficar largado em alguma gaveta. Então, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Mas é possível fazer. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, não se tinha uma tecnologia de um microlaser, que hoje existe, e que você rapidamente grava na lateral, sabe na mesa da lapidação? Sim. Que é aquela bordinha que não aparece? Tá gravado ali, o número de série tá gravado ali, qual foi o lote, tá gravado tudo ali. É fácil hoje você pegar qualquer pessoa que comercializa diamantes verdadeiros, olhar aquilo rapidamente. Então, é fácil de você identificar. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, na realidade, quando a gente olha sobre o prisma do darwinismo digital, era esperado isso. Porque as 4 curvas do darwinismo, o que ele mostra? Tecnologias exponenciais no topo de tudo, comendo, claro, exponencialmente, dobrando sobre ela mesma 1 ano e 8 meses. Durante a pandemia, a gente rezando que a lei de Moore ia morrer. Ela ganhou mais 150 anos de vida por causa do nanochip que foi feito com o origami de grafeno. Eu não consigo diminuir, mas eu consigo fazer no grafeno, dobro, vira um nada, vira um E microchip. multiplica a quantidade de processadores. Então, aí eu consigo dobrar, faço um chip menor do que o anterior, Sim. com poder de processamento absurdo. Então, você imagina o que é 150 anos mais de lei de Moore. É inimaginável. Tecnologia no topo. Pessoas e tecnologia, historicamente, do ponto de vista do DNA, inclusive, isso está descrito no DNA dos humanos. Humanos vivem desde sempre para fazer tecnologias. Desde os hominídeos, há 12 milhões de anos antes de Cristo. Porque quando eu tive que descer das árvores e eu tive que fazer evolução biológica e aprendi a andar com as patas de trás, é porque eu precisava ter velocidade. Porque em cima das árvores não tinha aqueles bichos grandes, mas lá embaixo tem. Então, além de você não ter mais comida, você ainda vira comida dos outros, que são desse tamanho. Então, claro que eu tenho que ter a forma com que eu vou olhar tecnologia desde sempre. Humanos e tecnologia estão ligados desde sempre. Não se desliga uma coisa da outra. Quando eu olho lá atrás, que vem as empresas comendo poeira, porque elas sempre estão muito atrasadas, eu tenho que olhar a quarta onda, que é justamente
o meio político-regulatório legal, que será sempre o último a se pronunciar. E não tem como ser diferente, porque eu preciso da experiência para formar moral. Ora, o que é moral? A base que a sociedade aceita como tolerável. Ética é o conjunto de ferramentas. Se eu não consigo fazer uma moral porque eu não tenho a experiência, eu preciso do pior da experiência para regular. Então, se 50 anos depois de ver tudo isso, agora nós estamos chegando no ponto de vista da regulamentação, daqui a pouco vai ser como o diamante. Daqui a pouco a gente vai receber os tags de que aquilo é produzido artificialmente. E não fugiremos disso. Como tudo que está se estruturando como regulação está respondendo dessa forma no mundo inteiro. Nenhum problema de eu consumir algo. Que há pouco tempo eu me peguei com um cara no Instagram, claro, que ele fazia passarinhos lindos. Eu falei, criatura, é lindo o que você faz, mas ele é inócuo. Enquanto a gente não parar de matar os que existem, ou distinguir, né, formas e formas e formas de vida que a gente já tem, em função de você fazer uma tela colorida, que independentemente de qualquer coisa é muito bonito, mas ele não repõe o que eu perdi, então ele é só algo pictográfico, eu vou enxergar como arte, não como recomposição da nossa iconografia, da diversidade biológica que a gente está perdendo. Então, para quê? Você está a serviço do quê? Se for artístico, maravilhoso, vou consumir tudo. Mas se for uma recomposição do que eu perdi por uma imagem que eu acho muito bonito e que me seduz, mas que não repõe, eu estou lidando com empobrecimento. Então, de novo, é tecnologia de um lado, filosofia do outro. Para que serve o que eu estou criando aqui? E você sabe, eu falei há pouco tempo daquela troca de cabeça, escrevi lá no seu post, né? Eu falei, aí eu falei assim, bombou. Meu Deus, você imagina eu acordar com a cabeça da Gretchen. Aí eu falei, Aliás, a Rita Cadillac está no estúdio ao lado. aqui do lado. Você podia trocar com a cabeça dela, não da ser, Gretchen. Ela está mais Aí o povo próxima fala aqui. assim, Mas você vai escolher a cabeça dela ou de repente outra parte? Do... Eu não sei o que vai ser mais esquisito no dia seguinte. Se vai ser o Piazza com a cabeça da Gretchen ou a Gretchen filosofando sobre o Isso, futuro no isso, canal da televisão, Isso. sabe? E aí me atacaram, sabe, Charles? Que falaram assim, você é misógino, você tá louco, você tá... por que a Gretchen não pode? Por que você... Não, criatura, não é isso. Porque se eu tenho a cabeça da Gretchen, tudo que ela pensa, o meu corpo tem que dar. Mas o corpo dela dá para ela. O meu corpo não vai dar nada para ela. Então serão 1.500 anos de frustração. Eu tenho a cabeça da Gretchen, porque eu não vou conseguir fazer nada. Mesmo porque se conseguisse fazer, estava rico. Né? Ô, Piazza, só para não... Excelente. Só para não perder a notícia fresquinha aqui, eu vou aproveitar para ler aqui para você. Você falou assim que a gente vai ser capaz de identificar, inclusive, esses padrões e tudo mais, né? Quando a inteligência artificial estiver tomando esse lugar. Então, fica com essa notícia aqui do jornal A Cidade, de 24 de maio. A notícia começa assim: eu quero que você haja como um jornalista com mais de 20 anos de experiência. Eu vou te dar um texto e você vai criar uma reportagem jornalística em português para um jornal impresso do Brasil de forma isenta, sem emitir opiniões e sem adjetificação. Esqueceram de remover o prompt para publicar a notícia no jornal. Fica fácil. Surreal. Fica fácil daí Surreal. de identificar. Então, Surreal. é impressionante o quanto a gente está delegando também à inteligência artificial a nossa própria capacidade de interpretar os fatos, de usar a nossa inteligência e o nosso diferencial. Concordo muito contigo no ganho de produtividade, no ganho de tempo ao usar essas ferramentas, mas a gente sempre tem que olhar com um distanciamento, né? Com um recuo em relação a isso, porque a gente tem que saber aonde e como a gente vai usar essas ferramentas. Boa. Eu acho que sim. Queria até citar... Desculpa. Não, pode terminar. Não, só te colocando um pontinho aqui, que muita gente desconhece que está tão avançado. O próprio Nicoleles me contou que lá em Duke, e ele é hoje professor emérito de Duke, da Duke University, ele já fala que já existem os módulos de filtro para você saber se uma prova de um aluno foi feita ou não por AI. Já sabe.
Perfeito. E eu perguntei, como é que sabe? Porque agora eu quero saber, como é que sabe? Ele falou assim, é muito simples, porque a tua linguagem não é igual à linguagem de qualquer outro, mesmo que você fale a mesma língua. Padrão de construção, padrão residente que você tem de estruturação, preferências, por exemplo. Eu falo e escrevo muito com vírgula. Eu vou inserindo ênclises, eu vou colocando coisas entre parênteses e entre vírgulas. Essa é uma característica minha. É muito provavelmente algo que está completamente externo, como a inteligência artificial, que não conhece de mim, porque não aprendeu isso de mim, não vai responder desse tipo. Ninguém vai entender porque o livro do Nicoleles é de capa verde. Mas quem conhece o Nicoleles vai saber muito bem do que a gente está falando. Sim, claro, porque ele fala, tem que ter esses filtros para que a gente possa ter um mínimo de aderência para tudo isso. A AGI fica muito complicada, porque ela pode bater de 400 a 600 petaflop de processamento. Isso significa 400 a 600 quatrilhões de cálculos por segundo. Não há cérebro humano que identifique. Por isso ela fica tão perigosa, porque você não tem cognição para poder filtrar o que pode ser ou não. E aí é onde o próprio Harari fala que é onde você entra no território da linguagem, que é o último reduto, é a última barricada que os humanos têm, é a linguística. Se as máquinas entram na linguística, você pode exterminar todo o resto, que não vai fazer sentido nenhum a gente ter seres humanos do lado da gente. É a última fronteira, é a última barricada. Porque aí sim é muito, muito, muito complicado, mas por causa do poder de cognição. Eu estava lendo uns papers de arquitetura de sistemas, né, relacionados a LLM. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje para o uso de inteligência artificial, principalmente os modelos mais mainstream, que são públicos e abertos, a Gemini, o próprio ChatGPT, etc., é o desafio de privacidade, né? E a não personalização do conteúdo como você citou agora, né? Então, o seu estilo linguístico, a sua personalidade, etc. Estão propondo em alguns papers um modelo de arquitetura de LLM descentralizada. Então, você pode ter, por exemplo, na tua casa, na tua nuvem, no teu servidor, um modelo parametrizado, já treinado com as suas características, com os seus textos, com as suas fotos, etc. E isso vai manter a sua privacidade sobre aqueles seus dados treinados e que, em algum momento, com segurança, ele pode se conectar numa inteligência de treinamento maior, como o ChatGPT, e aí você consegue fazer uma mistura dessas informações. E aí eu poderia, por exemplo, nesse exemplo que você deu, Piazza, pedir para que ele escrevesse um trecho de Hamlet com seu estilo linguístico. Então a gente vai aperfeiçoando isso, porque eu pego um modelo treinado com as suas características, que não se tornou público, mantenho a privacidade e consigo pegar um outro insight de inteligência e fazer uma mistura. Você acha que nesse momento a gente vai ter uma produtividade maior próximo dessa inteligência? E eu queria fazer um outro comentário aqui sobre o que você disse, de que ele é muito bom para organizar, mas para criar ele ainda tem algumas limitações, né? 2 episódios atrás, vou deixar até o card aqui, quem não ouviu ainda, recomendo que ouça, a gente gravou um episódio onde o convidado foi o ChatGPT. E a gente fez algumas experiências ali, a gente conseguiu pegar algumas características, inclusive chegamos à conclusão que o ChatGPT foi um host muito melhor do que um convidado. Porque para estimular ele a responder as perguntas, era muito repetitivo, ele tinha dificuldade de desenvolver melhor a resposta, mas a partir do momento que a gente falou, olha, estamos em 3 pessoas, ele já sabia a especialidade de cada pessoa e a gente orientou que ele fizesse as perguntas para cada pessoa e pedisse que as pessoas comentassem as perguntas umas das outras, ele foi um host muito melhor que eu. Então fica a dica aqui para vocês ouvirem. Então, na organização, ele foi incrível, mas para fazer as respostas, etc., era meio que como se a Alexa estivesse lendo a Wikipedia, sabe?
Então fica aqui Que legal, o nosso que legal. Baita comentário. experiência, hein, Well? Sim, ficou incrível. Ficou muito Agora, bom. com relação às arquiteturas, né? A gente que tem aí um viés um pouco técnico, a gente sabe que dá para montar e dimensionar todos os tipos de arquiteturas possíveis e agora no mundo da IA, pelo menos nessa popularizada que está 1 ano e meio no mercado, estão nascendo outros tipos de arquiteturas. Então hoje a gente consegue realmente fazer a instância fechada de um chat GPT ou qualquer coisa e você montar ali. Está saindo uma linha de computadores agora já preparado com a IA dele embutida ali no hardware. A Apple também sinalizou que todos os dispositivos vão sair com uma IA ali. Então eu acho que a tendência, sem dúvida, é essa. E aí juntando a questão da lei de Moore e todas as questões de processamento que estão vindo, cara, eu não vejo outro final senão o da singularidade. Eu realmente, se vai ser a inteligência artificial superior à humana, eu acho que vai entrar num conceito de subjetividade, porque vai parecer humana. Cada vez mais a gente está fazendo essas brincadeiras. Poxa, você está falando, mas como host foi melhor, como convidado não. Mas há 1 ano e meio a gente imaginava que você estaria no episódio do PPT Não Compila, conversando com uma IA que está no teu celular? Nunca. Complementando, Grau, em 2010, mais ou menos, Sim. foi feito um estudo da British Telecom que tentava desenhar o futuro de diversas tecnologias. E uma coisa que me chamou muito a atenção nesse estudo é que ele criou wildcards. Coisas que não poderiam ser previstas, mas que poderiam acontecer a qualquer momento e que, se acontecesse, toda aquela linha do tempo estava disruptada. Não Sim. serviria mais para nada. 2010. Em 2010. E aí uma das coisas era, por exemplo, vida extraterrestre. Então, até aquele momento, 2010, não se tinha notícia disso. Se pousa um alienígena aqui, mudou. Sim. Mudou a regra do jogo. E uma das coisas que eles colocaram lá foi a possibilidade da gente ter o primeiro presidente de um país sendo uma inteligência artificial. E colocaram, inclusive, na possibilidade dele ser um ditador. Piazza, por favor, comente. A gente sabe que todo filme de ficção traz escondido o que a gente não quer ver. Skynet está aí para provar que é de verdade. Ter uma AI que seja neutra, desculpa, eu não consigo visualizar em nenhum cenário. E, na realidade, por que é que você tenderia a substituir o que é o melhor dos mundos, o mais complicado dos mundos, que é o mundo democrático, sobre as mãos de uma AI? Porém, não faz o menor sentido. De verdade, não faz o menor sentido como aplicação. É claro que se ele for programado para alguma coisa além de, e se ele tiver nos algoritmos, porque a gente lembra, porque os algoritmos eles são nada. Os algoritmos eles são espelho exato do viés cognitivo de quem o cria. Não é isso? Sim. Então o perigo continua nas pessoas, não nela. É isso? Então, se você tiver algum tipo de desvio na base, você terá um desvio e não há como você fazer funilaria de viés cognitivo. Não tem como fazer funilaria. Então, na realidade, por que é que a gente vive disparidade? Porque o mundo ele é eternamente do bem e do mal. Seja lá o que for o bem, seja lá o que for o mal. É claro que os fragmentos estão nas mãos de todo mundo. Agora, você sabe quem opera dentro da lógica que você gostaria que fosse, né, algo razoável para você? Não. Pelo menos na democracia, você vai se frustrar. Mas pelo menos você tem espaço para apontar o que não está legal. Mas se você tiver que ter um déspota AI ou uma AI déspota, não precisa de AI, tá cheio de gente que já é assim. E faz muito bem o papel, E inclusive. faz muito bem o papel, inclusive. Então Bem não próximo. faz sentido. Então por isso que a gente sempre fala, né? O próprio Nicolas fala, é maravilhoso trabalhar na China porque você implanta tecnologia rapidamente. Claro, eu não precisa perguntar para ninguém. Top-down. É claro, onde a própria ética é do Estado. Então, por que eu gostaria de ter uma AI onde a própria ética dessa AI é do Estado?
Eu não consigo entender para que eu gostaria disso. O que me chamou muito a Né? atenção nesse caso todo é que há uma semana, ou pouco mais de uma semana, foi nomeado o primeiro CEO AI. Mas é uma hype também, né? É para dizer que é possível fazer, não é? Boa, Isso. precisa Eu- de né? notícia. Isso eu coloquei até Claro. esse questionamento que teve a partir de um artigo ali. Tá lá no Trends News. Claro. É Eu, isso. como tenho uma ligação muito próxima lá da Gartner, pega o Hype Cycle. O que é? O cara começa assim, puff, monetiza, sobe, pampa o valor da ação e depois vem o vale da decepção. Sim. Não é isso? Aí você faz o quê? Toma Rivotril. E aí tem o platô de produtividade, Isso aí né? você tem o platô. Alguns, É. o Hype Cycle ele só não pegou o ponto do metaverso, que ele desce mais ainda. Ele não pega o platô. É, porque ele despenca, ele o vai vale lá da de cima. decepção é suicídio, né? Isso. Ele vai assim, ó, pum, cai no terceiro subsolo, né? Sim. Então, Mas na linha do tempo vai chegar lá. A hora que a tecnologia estiver vai. disponível, É. vai chegar lá. Eu, como sou um cara meio também não terráqueo, tá? Porque eu fico assim. Eu fico imaginando, porque assim, como a gente fala muito, aumenta a produtividade. Tá bom. A gente precisa de aumento de produtividade? Ou esse é um cacuete fordista que a gente insiste em manter vivo? Porque o capitalismo tardio já foi, desculpa, ele foi pós-guerra. Não estamos mais no capitalismo, não necessitamos mais dele. Então, aumento de produtividade para quê, exatamente? Então, eu vou te cortar aí. Eu vou te responder para quê? Opa! Para a gente ser mais Valendo. humano. A gente não precisa produzir mais sob o conceito de industrial. Isso. Cara, a gente, das nossas 8 horas produtivas de trabalho por dia, em vez de trabalhar as 8, por que a gente não pode trabalhar 4 e aí ia trabalhar 4 por nós? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Sim. Porque você, como eu, como baby boomers, que somos, aprendemos que a porra do tempo é dinheiro. Você não perde tempo. Por que as pessoas, durante a pandemia... Você sabe o que as pessoas mais fizeram na pandemia? Isso foi Comeram. pesquisa do milênio, né? Sabe? Não. Olha, você imagina 170 países, pesquisa em 170 países, Sim. adivinha o que as pessoas mais fizeram? Ficaram na internet. Não, Não? não. Trabalharam. Não, elas tinham tempo livre. Não. O quê? Elas arrumaram gaveta e armário. Nossa. Meu, isso é pior do que a depressão mais profunda que você possa ter. Porque se você tem que ocupar seu tempo, que deveria estar jogado no ócio, como o velho bom Demasi já apontava, que você não consegue se perdoar porque você se sente vagabundo, você busca o que fazer. Então, na realidade, a sua verve é se manter permanentemente ativo. É claro que quando chega agora eu tenho problema de saúde mental, porque não há quem aguente esse ritmo todo. Sim. E além de tudo, como o mundo é complexo, o mundo é disparo, as variáveis mudam e elas mimetizam a cada segundo. Não há quem consiga trabalhar na lógica do futuro do trimestre. Porque o futuro para as empresas é o trimestre. trimestre. É o Quarter. quarto mês. É o quarto mês. Curtoprazismo. Que é quando começa o outro trimestre. Nossa, é futuro. 3 meses. Eu não consigo decupar o que está acontecendo. Então, aí talvez eu entenda que a ajuda de inteligência artificial naquilo da convergência homem-máquina, mantendo o melhor dos humanos com o melhor das máquinas, mas não mais confundindo o humano com máquina ruim, seja uma coisa legal. Porque, vamos combinar, os humanos, eles quiseram e gostaram de se parecer com máquina ruim. Eles não conseguem dar. Então, talvez não a produtividade, mas entender que a convergência homem-máquina pode dar para você a estruturação na sua mão, a execução na mão de uma máquina. Nenhum problema. Humanos para criar, cocriar, máquinas para simular, nunca mais confundindo humano com máquina. Porque, na realidade, o que fazem esses humanos na porcaria do Excel ou na porcaria do PowerPoint, que eu já não uso faz tempo? O que eles estão fazendo lá na fórmula de planilha dinâmica quando eu consigo ter AI regenerativa? Me fala. Generativa. Como é que faz? Como é que faz? Não, está deslocado. Eu tenho uma visão um pouco distópica também, muito parecida com o Piazza, de que se a gente tiver uma IA para fazer 4 horas do nosso trabalho, e nós trabalharmos só 4, a nossa sociedade nos induz a continuar trabalhando 8 e produzindo o dobro. Então, eu acho que isso é
é um pouco da cultura da sociedade que a gente tem, sabe? E isso Sim, vem mas muito... aí a culpa é do humano, não da máquina. A gente, cara, Sim, tá tendo não, sem dúvida. a gente tá tendo Sim. ferramentas para poder trabalhar menos e nós, humanos, não estamos sabendo lidar e Mas, aproveitar. Grau, o Fordismo foi uma desgraça. Para até hoje, ele é uma desgraça. Ninguém consegue modificar isso. Por que não? Não consegue, porque a lógica do que você tem, você faz as 4 perguntas que normalmente você tem. A sua empresa tem hierarquia? O povo olha. Claro, como é que é uma empresa sem hierarquia? Não existe. A sua empresa tem especialidades? Ela está repartida por especialidades? Quem inventou isso foi o Henry Ford. Foi ele que inventou isso, porque ele queria ter controle absoluto Sim. das variáveis. Isso faz sentido hoje? Não, cara. Contrata um cara da Coreia, do Sul. Que é do Norte pode ser que tenha viés cognitivo. Perfeito. Não. Talvez. Talvez. Cara, contrate gente do mundo inteiro. Eu não posso. E é isso que eu faço a pergunta para as empresas. Você acha de verdade que para enfrentar esse mundo complexo, absurdo que eu tenho, você de verdade tem o melhor conjunto dos profissionais dentro? É claro Não. que não. Não. Ele não está preparado para responder a toda e qualquer questão que o mundo complexo te dá. Então não pode ter ele. Então você não pode ter hierarquia. Você monta e desmonta grupos de hipercolaboração a partir do momento que você tenha problemas a resolver. É isso? Não, as pessoas não conseguem entender. Mas você não acha que tem empresas que já aplicam isso? Eu acho que não. Eu acho que tem. Sabe por quê? Eu A minha é continuo- uma. Ah, ok. Mas aí é que eu não consigo... não conheço a fundo. Não, É. mas eu acho que é ruim a gente generalizar muito, Sim. né? E o mundo é complexo, mas o que acontece? A gente, com o passar do tempo, né? A gente não tem tão poucos cabelos à toa, né? Vai dando experiência. E hoje o modelo que eu tenho é uma empresa muito enxuta, que eu tenho a minha galera que está mais de 10 anos comigo, e eles são os cabeças responsáveis, mas a gente conecta com profissionais do mundo inteiro, com especialistas, e utiliza a era da economia compartilhada. Cara, precisa de um cara especialista naquele tipo de roteador. Cara, tem um egípcio, ou egípcio, acessa remotamente aí, toca e tem a responsabilidade. Cara, eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, e agora com o IA na mão, tudo isso, para a gente viver melhor, ser melhor. E a gente tem que quebrar paradigma. Pô, é aí que eu acho que a nossa competência, e você traz muito nas tuas falas, nos seus artigos, o lado humano. Pô, a gente tem que se superar como humano. Pô, a gente não tem que cair. Ah, tá bom, o mundo capitalista é isso? Tá, mas o Charles estava falando aqui, a gente estava falando de viagens, né? Ele foi para o México, você vai para o México, não sei o quê. Cara, você vai para curtir. Né? Você vai e, pô, é uma delícia viajar, né? A gente veio aqui no carro falando também na próxima viagem, o que vai ser feito. Pô, por que a gente não pode viajar mais? Porque, e até quando a gente já chega no conceito de a inteligência artificial vai substituir o trabalho, os humanos, o futuro do trabalho, e aí o que vai acontecer? Renda básica universal, né? O fato é o seguinte, o trabalho operacional está sendo substituído por inteligência artificial e por robótica. Cara, a gente foi lá para o South by desse ano, pô, a exibição dos robôs humanoides é um negócio surreal. Você mete a IA ali dentro. Cara, e lá em Austin, eles têm problemas de sazonalidade de pessoal que não quer trabalhar na linha de produção. Cara, deixa os robôs 24 por hora, 24/7 lá, e tudo bem, mas isso você escalando, cara, vai faltar, em tese, trabalho para humano. Por isso é que se fala em renda básica universal. Então, é o momento da gente, seja por bem, pelo mal, pelo amor ou pela dor, da gente refazer e repensar o mundo, não é isso, Piazza? Eu acho que sim, mas, na realidade, a distorção do Fordismo sobre nós é que você foi educado, você teve educação Sim. de base, a gente não consegue mudar a educação de base. Isso passa também por um novo formato de escola, porque onde tem o MEC tem 4.500 anos de atraso, que ele não consegue entender o que a gente tem hoje. Então, passa necessariamente por um outro tipo de escola. Sim. E seria lindo se a gente não tivesse os aspectos transgeracionais. Quando a gente olha que, quando você tem uma ruptura de modelos que está em base,
mas ela não está executada, ela está como requerimento, mas ela não consegue se executar, por quê? Porque o pensamento... Hoje, exatamente, é Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu estou falando do quê? Falando de tudo que é pendenga de produção que a gente tem hoje. Você pensa que os empresários, de uma maneira muito geral, estão preocupados com isso? Não, porque eles vão morrer antes. Eles vão morrer antes. E antes de morrer, eles vão produzir tudo de riqueza que você pode imaginar no curtíssimo prazo. Você acha que eles vão querer abrir mão disso? Não. O grande problema é que a educação de base do baby boomer, qual que era? Você era confundido pelo que você tinha, não pelo que você era. Então, quando todo mundo ainda tem vínculo que eu tenho que ter para ser alguma coisa, eu não consigo desvencilhar isso de uma maneira muito boa. A gente vê agora, por exemplo, nas empresas, elas não conseguem nem ver o modelo de trabalho. É trabalho, não é emprego, trabalho. E emprego são coisas diferentes. Sim. Ainda relutam que tem que ter a maldição do presencial. Meu Deus, tem Vai e volta, né? Depois da pandemia. Mas por quê? Isso é coisa de líder, comando-controle, mal resolvido. Sim. Porque ele acha que ele tem que ter todo mundo sobre os olhos dele para todo mundo estar trabalhando. Trabalhe onde eu quiser. Aí fala assim, é agora, outro dia eu vi uma matéria falando sobre isso, demonizando isso. É agora o horário do home office é o horário do shopping. Eu quero trabalhar do jeito que eu quiser. Eu posso trabalhar a madrugada inteira, eu posso não trabalhar, eu posso ter uma produtividade diferente, um ciclo bioenergético diferente. Eu funciono melhor na madrugada. Você sabe quem me deu uma aula sobre isso? Mas uma aula que, assim, eu jamais vou esquecer? Toto Wolff. Toto Wolff, CEO da equipe Mercedes de Fórmula 1. E olha que eu sou ferrarista, hein? Podia aí já ter entrado em divergência com ele. Mas ele falou que a FIA permite a você levar na pista entre 80 e 90 pessoas por grande prêmio. Se ele levar o Tom Cruise como convidado, 89. Então fica um a menos. É isso e ponto, acabou, é o regulamento. Só que a Mercedes Fórmula 1... ela tem uma equipe, um time de 2.000 pessoas. Você acha mesmo que o Toto Wolff, no final de semana de corrida, ele precisa cobrar alguém de estar online, de estar sincronizado com o que está acontecendo na pista, etc. E assim, é do jurídico, da contabilidade, do que for. Tá todo mundo sincronizado com aquele momento, porque o propósito da empresa é muito maior e muito claro para todo mundo. E aí, do outro lado, você tem um Milton Friedman, que fala que o único objetivo da empresa é dar lucro. E aí você cria esse formato onde o presencial é obrigatório, eu preciso criar bosswares para controlar se o colaborador está logando às 8 horas da manhã e está deslogando às 18 horas. Enfim. Então, ou você tem, de fato, uma empresa com um propósito, mas que é um propósito de verdade, que as pessoas reconhecem e se conectam ao propósito, ou do outro lado você vai criar essa distorção de Fordismo, de Milton Friedman e etc. E eu não digo que a empresa não tem que dar lucro. Ela tem que dar lucro para realizar o seu propósito. Claro. Senão, bom, enfim, Passa, qual é o significado do seu trabalho? Agora, onde mora o seu propósito? Dentro de você. Aonde? Cada um tem que encontrar o seu, né, Piazza? Aonde? Existe um lugar onde ele está residente. Aonde? Bom. No corpo, mano? Você Não, tá falando? E você? Onde ele mora? Em tese, parte na minha cabeça, parte no meu coração. Não. Não? Foi fofo agora, hein? Assim, não. Não, é muito mais de base. Quem tem propósito faz de propósito, é isso? É isso. Não faz nada por acaso. Não. É isso? É. Portanto, Faz tem com um propósito. intenção. Isso, faz com intenção. Premeditado. Portanto, o propósito mora na sua pior indignação. E a indignação não aparece para ninguém. Porque é tóxico. Porque as empresas educaram você que você não pode brigar com as pessoas porque o conflito não é bem-vindo. Porque o conflito te afasta da produção. É isso? Se eu preciso do conflito para eu poder domar um pouquinho aquele momento inicial do mundo caótico, não tem ninguém lá. Porque ninguém é indignado por nada. Aí o que acontece? Vai explodir na saúde mental, que nem a gente está vendo hoje, porque o cara vai explodindo em algum lugar e explode. Então, teu propósito, ou de qualquer pessoa nesse planeta, mora na sua pior indignação. Me mostre qual é a sua indignação e eu mostro quem é você de propósito.
Sensacional. Momento onde todos ficam quietos, refletindo. Claro. Filosófico. É claro, é óbvio. Piazza, você tem o seu propósito? Eu tenho. Você pode compartilhá-lo? Eu posso compartilhar. Eu existo só para construir janelas onde antes só construíram paredes. Muito bem. Isso tem a ver com a sua indignação? Claro que sim. Claro. Que é ver muitas paredes construídas? Claro, porque eu fiquei doente por causa do sistema empresarial. Eu ganhei marca-passo por causa do sistema empresarial, até não querer mais. Porque das duas, uma. Se eu morresse, e ali eu percebi que se eu morresse eu era só mais um, e eu seria substituído no dia seguinte, eu resolvi me colocar em primeiro lugar. Tudo que não é conforme, eu meto o pé. Tudo que não tem status quo, que tem status quo, eu meto o pé. As coisas que não têm, que têm lógicas, que são ilógicas, merecem ser rapidamente destruídas. Então eu sou um destruidor criativo, claro, porque eu não deixo sobreviver coisas que não têm lógica. Boa. E tem lógica a gente, com 8 horas de trabalho, sendo que a IA pode fazer 4, a gente não usar as outras 4 pra gente? É claro, você pode usar para você, porque... Não, tem lógica a gente não usar de um Não, claro uma que boa... não, claro que não. Você pega, por exemplo, você sabe que eu me apoio muito nas expressões da arte, né? Porque lembra o que Ferreira Goulart falava? Por que existe a arte? Porque a vida não se basta. Portanto, parte da resposta está na arte. Então, se você for lá atrás, você pega Paulinho da Viola, pega lá depois. Tem uma música chamada Sinal Fechado. Ele escreveu isso em 1970. Se você olhar hoje o que acontece com a gente, é espelho exato. Quando você pega Elis Regina, por exemplo, com Nonato, eu quero uma casa no campo, onde eu não quero nada além de reunir meus amigos, meus discos e nada mais. Eu quero até a cabra pastando no meu jardim. Ela já falava isso na década de 60. Por que é que a gente, em 2024, não aprendeu? Depois da pandemia, inclusive. Isso, não aprendemos. Então, A gente só ouve a vida é trem-bala, parceiro. E você sabe que no Sinal Fechado, o Paulinho da Viola, tem uma... Porque, eu não sei se vocês lembram da música, são dois amigos que não se veem há muito tempo, se encontram num cruzamento, num sinal que fechou. O sinal de pedestre fechou, eles se encontram ali. Mas eu falo assim, eu tinha tanta coisa para dizer, mas esqueci. Igualzinho como a gente hoje, né? E uma hora ele fala assim, então é a lógica dos nossos negócios. O que ele está dizendo ali? A gente não tem tempo para nada, nem para a gente reconhecer os iguais do outro lado. Então, na realidade, quando você pega o tempo em si, ele é o grande corrosivo de tudo que a gente tem. Porque, na realidade, você abrir espaço para o tempo... você tem que ser muito subversivo para fazer isso. Claro, porque isso é antiprodução. Claro. Mas assim como existem os piazzas que quebram o sistema, por que não liderar e ter muito mais gente assim? Então, porque você sabe, eu trabalho só para conselheiros de administração e presidentes, né? Há pouco tempo atrás, um presidente me perguntou assim, Piazza, eu não entendo muito bem o que você faz. Achei que só a gente que era 100% TI tinha essa dificuldade. Todo assim, mundo aqui já ouviu de um familiar essa pergunta. Eu falei, você quer que eu seja honesto ou simpático? Eu falei, eu pago você para ser honesto. Olha que mal criado. Nossa. Eu falei, então tu vai receber a resposta do mesmo jeito. Sabe o que eu faço? Eu falo com toda a sua equipe aqui dos seus diretos, rezando para eles pedirem demissão amanhã, irem embora, ficar longe de você, para eles serem minimamente felizes. Uau. Aí ele falou assim, e eu ainda pago para isso? Sim, claro que sim, porque isso serve fundamentalmente para você. Porque enquanto você está atazanando a vida das pessoas, você não vive e não deixa ninguém viver. Esse Certo. é o teu ex-cliente? Não, eles chamam de volta. Eu acho que Ele contratou um terapeuta e contratou de volta. As pessoas chamam, sabe por quê? Elas merecem ter que ouvir isso. E não precisava eu falar. Qualquer pessoa que chega no extremo, que chegou nas cordas, deveria saber avaliar, concorda? Ou você vai morrer como muitos morrem e nem são percebidos, que você troca facilmente. Essa é a lógica dos nossos negócios. A produção não para, mesmo que você morra. Mas tem um ponto interessante, que aqui a gente tem dois pontos de vista e eu concordo contigo, viu, Grau? Eu tenho
Eu tenho essa visão progressista e que a sociedade precisa mudar. Mas eu também entendo o lado realista de que eu acho que ela não vai mudar. Eu acho que a tendência distópica no ser humano, ela é muito, como o Piazza falou, muito arraigada na cultura da sociedade moderna, sabe? E eu acho que, eu concordo contigo que a gente tem que trabalhar para isso mudar, mas eu sou meio desesperançoso no quanto somos e a força que temos para mudar uma sociedade como essa. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, qual desses 2 pontos vocês acham que tendem a prevalecer, não hoje, como estamos comentando aqui, com uma IA que te dá mais 4 horas de trabalho, mas com a evolução da tecnologia como um todo, falando aí da mais 150 anos de lei de Moore, robótica, inteligência artificial. Será que a nossa sociedade, em algum momento, ela vai se tornar mais humana e progressista de fato, onde a gente entenda que as pessoas precisam ter uma renda mínima para se manter e serem elas mesmas? Ou a gente está mais próximo de uma realidade Matrix, onde os poucos poderosos que vão ter o poder dessa produção toda de máquinas vão escravizar cada vez mais as mentes humanas aí para trabalhar 8, 12 horas por dia com 5, 6 vezes mais a produção? Vamos para a utopia ou vamos para a distopia? Eu sou um futurista humanista utópico. Eu só levo susto sendo assim. Às vezes não deveria ser assim, é verdade, eu levo muito susto sendo assim, porque talvez não seja tão bom ser tão utópico, né? Na realidade, o que acontece? Quando a gente olha numa cauda média longa, não falando de tendência, mas falando de futurismo estratégico, os cenários não são animadores. Primeiro porque o volume de crianças a nascer está caindo vertiginosamente no mundo inteiro. O volume de casais que decidem não ter filhos está aumentando exponencialmente no mundo inteiro. Por um outro lado, a tecnologia também coloca a tal da economia prateada na zona de risco, porque não há economia nesse planeta que banque a sua existência por 100 anos, 140 anos. Todos os conceitos que a gente conhece vão para o chão rapidamente. Então, falar de economia prateada é um troço perigoso, porque você tem que falar de um equilíbrio que já não existe mais. Nem na questão de saúde e nem na questão, mais para frente, nem na questão de você poder se manter. Então, eu fico pensando aqui, uma renda mínima, como vai ser uma renda mínima quando eu tenho uma população que é mais velha? Tanto que a gente brinca com o negócio da ficção, né, Charles? Você fala que a gente vai viver, o espelho da ficção, do futuro da gente, é viver em cocum. Cocum. Maravilhoso. Vai ser uma velharada do caramba. Ele fala assim... Vocês que não conhecem... Assistam, lição de Aí casa. VHS. Abre a outra aba, alguém deve ter importado para MPEG esse VHS. Deve ter em algum lugar. Deve estar no YouTube já algum esse negócio Super liberado, 8, deve estar, liberado, sei lá. Há pouco tempo passou, que eu lembro de ter visto, eu falei, meu Deus, preciso ver de novo porque eu roubo os insumos, né? Seremos um planeta velho. E seremos um planeta estranho, porque não existe uma equação hoje para a gente poder ter isso. Primeiro, já não tem comida para todo mundo, tem que se criar mecanismos regenerativos de tecnologia para criar comida. Claro, e a tecnologia tem tudo a ver com isso. E muita gente séria trabalhando com isso. Então, não tem comida, não tem espaço. E, como fala o Marcelo Gleiser, só maluco quer morar em Marte, né? Menos que você queira ficar o resto da sua vida respirando gás de ácido sulfúrico, né? Vá para Marte. Mas não tem nada lá. Não tem nada lá para você colonizar Marte. Mas como a gente sempre fala, os ricos do século XIX e XX construíam bunkers em casa. O rico do século XXI constrói um bunker em Marte. Por quê? Já admite que então a gente não vai ter uma terra para viver? Então, quando você fala de regeneração, é claro que parte disso substancial está na mão de tecnologia. E não precisa ir muito. Os eventos climáticos extremos, que é falta de algumas tecnologias que a gente não tem, vamos começar a ter. Gente, não entendeu que não vai ter planeta? Então, por isso que eu pergunto, para que eu vou trabalhar para hiperprodução se eu não vou ter onde morar? Entende? Agora, como a gente está vendo o Rio Grande do Sul, eu estou muito próximo do ecossistema lá, por causa dessas nuvens rizomáticas. Meu negócio desesperador, falando que o ciclo de pobreza vai ter êxodo de lá. Sim. Acabei de ver hoje a composição da terra. Vocês sabem que a enxurrada substituiu o terreno? E não vai nascer nada lá num espaço de 5 anos? Uau!
Tudo aquilo que era área agriculturável não existe mais. Não existe mais. A terra foi substituída. Nada vai crescer lá. Você fala assim, que ciclo é esse que vai bater 200 bilhões, que não vai ser fácil suplantar tudo isso? Então, eu falo do robô, que eu acho maravilhoso, de verdade, eu acho maravilhoso. Fico boquiaberto às vezes de ver. Quando eu, do outro lado, continuo tendo os rinocerontes cinzas da Michelle Walker, que a gente pode ter um robô que faz maravilhas de um lado, não tem manutenção na eclusa ali do dique de Porto Alegre. Caramba! Então morre um monte de gente, desaloja 600 mil pessoas, porque o rinoceronte cinza é tudo aquilo que eu sei, mas que eu insisto em ignorar. Quer dizer, onde eu deveria ter muita tecnologia, uma camada de tecnologia, agora, grau. Porque as empresas não fazem, os governos não fazem transformação digital. Porque ele é intensivo em CAPEX na saída. Ninguém quer botar CAPEX na mesa. Então, só quer o OPEX, porque ele é fluido. No início, eu tenho que botar CAPEX. Agora, você vai pagar o preço do não CAPEX. Porque você vai ter que pagar na pele tudo que a gente vai ver do que é o resultado do que o Rio Grande do Sul vai trazer para a gente. Maior êxodo, queda do PIB nacional, queda do PIB local. Você não sabe... Você imagina o que é desalocar uma cidade e refundar uma cidade em outro lugar? Sim. Sabendo que eu não posso reconstruir uma estrada porque a cidade vai mudar de lugar. Imagina o que é o caos perfeito, tudo fora do seu lugar, e que não é uma coisa muito simples de fazer. De jeito nenhum. Não é. Então eu fico imaginando, eu tenho muita tecnologia, mas na minha opinião ela está sendo endereçada de uma maneira que, sabe, que ela não me produz um resultado que seja factível para a vida hoje. Porque se isso fosse de verdade, o Rio Grande do Sul tinha tecnologia que não acabava mais. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Então, e a gente... ouvindo tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul e ainda está acontecendo, há indícios muito fortes realmente que faltou ação dos seres humaninhos, com poucas ações ali em relação a manutenções e bombas e elevar nível aqui de muro, de barragem. É decisão humana. A tecnologia já existia. Então, aí que eu questiono muito e coloco aqui, em eventuais futuros utópicos ou distópicos, o papel de uma inteligência artificial. Talvez uma inteligência artificial seja mais inteligente que a inteligência humana para esse tipo de situação. Quando a gente fala de vieses, né, e a gente sabe que hoje a inteligência artificial tem o viés do desenvolvedor, quando a gente pensa numa solução tipo blockchain, que 50% mais um dos programadores precisa desta democracia para aprovar alguma mudança no sistema de banco de dados, por que não na inteligência artificial a mesma coisa? Será que a gente não consegue eliminar esses vieses e a inteligência artificial tomar decisões melhores do que os humanos estão tomando? Porque a tecnologia está aí, e a gente não está sabendo usar direito. E aí a culpa é do ser humano. Pô, então teve o ser humano, dentro da eterna luta entre o bem e o mal, teve os seres humaninhos que conseguiram desenvolver tecnologias que podem ser usadas para o bem, outras para o mal, mas ela está disponível para ser usada para o bem. Agora, é lógico, voltando ao que o El tinha falado, pensando em futuro, cara, não tem como a gente não sofrer com desemprego. Tá claro
que todas essas, a maior parte das profissões hoje são operacionais. Cara, inteligência artificial, robô, automatização, vai acabar, vai sobrar gente. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Então, o que essas pessoas vão fazer? Então, não tem uma ilusão de que vai ter emprego operacional para todo mundo. Por mais que se recapacite as pessoas, cara, não vai ter lugar para todo mundo. Por isso que essa questão da renda básica universal talvez seja um caminho. Agora, se os grandes poderosos vão continuar dominando o mundo, só que agora o mundo é o mundo dos computadores, dos robôs e tudo isso, talvez seja mais barato. Eles estão gerando uma riqueza e distribuir isso. É complexo, mas você olhando para o futuro, eu acho que não tem como ser diferente. Vai acontecer. Tem um ponto, Grau, que acho que você colocou muito bem esses pontos e eu vou usar eles para justificar a minha descrença e a minha distopia, sabe? Eu concordo contigo que a gente tem inteligência e tecnologia para resolver problemas como aconteceram no Rio Grande do Sul, né? Claramente aquilo foram decisões ruins de seres humanos que levou a situação a culminar na situação que a gente viu, infelizmente, nos últimos 30 dias aí no Rio Grande do Sul. Mas o que me leva a uma descrença e me direciona a olhar para o futuro muito distópico é que mesmo uma inteligência artificial colocando todas essas situações que deveriam ter sido feitas, eu acho que não foi inteligência que faltou, foi interesse, sabe? Eu não duvido que existem profissionais extremamente qualificados que tinham informação que não precisam de IA, não precisam de tecnologia para falar, precisa arrumar aquela bomba, precisa arrumar aquela encosta. Sim. E não foi feito, não foi por falta de tecnologia que uma IA resolveria. É interesse. Sim. Entendeu? É porque, como o Piazza falou, é mais interessante usar o dinheiro público para tomar outras ações que sempre numa janela de 4 anos para que se perpetue o poder e etc., do que fazer o feijão com arroz, que, não, nesses 4 anos não vai chover, não vai acontecer no meu mandato. Isso. Sim. Né? Então, É como alguém agora, há pouco tempo, falou assim, Piazza, o que eu poderia ver, eu entender, porque eu não estou conseguindo entender da onde que surge, da onde que vem, da onde... Assista Tubarão. É exatamente igual. Aonde nasce? Na leniência exato. do poder público. E aí, só para fechar o raciocínio, a minha visão distópica é que não se usa a inteligência para resolver os problemas que deveriam ser resolvidos, trazer benefício para o ser humano, mas essa mesma classe política que a gente está falando aqui, que negligenciou esse problema por falta de interesse, é uma classe política que usa essa tecnologia para colocar o seu ponto de vista, a sua ideologia nas redes sociais hoje. Então, para isso, a inteligência artificial, o deepfake, etc., ela é amplamente usada. Então, o meu ponto distópico não é a tecnologia que vai nos levar para um caminho distópico, é como o ser humano vai utilizar ela. E isso me deixa com uma visão a médio e longo prazo de um futuro meio nebuloso. Mas é isso que eu falei, que a inteligência artificial talvez seja melhor, mais inteligente do que a inteligência humana. Porque a gente está vendo todas essas más decisões e que se multiplicam. Se você consegue fazer uma inteligência artificial que seja com o mínimo de vieses possível e deixar ela tomar decisão, o problema é que o ser humano ele não tem interesse de que essa tudo IA bem, tome a decisão. tudo bem, entendeu? mas sim, temos esses problemas. Esse é o Agora problema. temos as soluções. Como sempre, o problema da tecnologia não é a tecnologia, é o ser humano. É isso. Sempre. Mas aí É onde chegamos. agora eu vou chegar na parte utópica, então, e aí eu vou tomar aqui tomar a rédea do negócio um pouquinho, porque a gente foi muito para MPB, e agora eu quero falar de um outro estilo musical, eu quero falar de Groove Armada. Então, Groove Armada é o seguinte, o cara fez, né, a banda Groove Armada e tal, etc., ganhou rios de dinheiro com Groove Armada, e ele tomou a decisão pessoal
de vender todos os direitos autorais de suas músicas para juntar muito capital capex para ir mudar o formato de agricultura na Inglaterra. Sair das tradicionais monoculturas, que a gente sabe que não funcionam, que desgastam o solo a longo prazo, para pluriculturas. Então, plantar trigo junto com feijão, obter nitrogênio a partir dessa cultura, etc., sem a necessidade de comprar fertilizantes e tudo mais. Então, talvez a decisão esteja simplesmente na capacidade de um ser humaninho ou de vários seres humaninhos empoderados por seus hobbies ou por suas profissões, depois de algum tempo, de efetivamente transformarem o mundo em um lugar um pouco melhor, um pouco mais utópico. Está na nossa indignação, Sim. na nossa motivação, a capacidade de transformar isso. A inteligência artificial sozinha não Exato. será capaz disso. A gente precisa ser o agente transformador desse negócio. E aí eu só mudei de É por isso de que, ritmo. por Não, isso que sair da a MPB. indignação é ingrediente fundamental. Porque você pega, por exemplo, eu não sei se você conhece o pessoal da Solar Food. Então, Solar Food nasceu na indignação, porque o cara falou assim, eu tenho duas coisas, falta uma coisa e tem excesso de outra. Aí eu tenho muito gás de efeito estufa, isso não é sinal verde para você poder poluir para sempre, então tem data para morrer, então ele converte carbono inorgânico em carbono orgânico num processo que consome uma quantidade de energia absurda que ele tira do sol, que é o Raw Lemon, quem faz isso, e faz comida a partir de gás de efeito estufa. Põe na mesa de 2 bilhões de pessoas hoje no mundo, é Solar Food, que vai tudo para aqueles países pobres que não tem o que comer. Cara, isso é indignação pura, porque rompe o tratado. Agora você pega, concordo contigo, de inteligência artificial, por exemplo, do que acontece na Holanda. Cara, eu consigo reproduzir microclimas, né, da Colômbia na Holanda. Então eu consigo ter fazendas verticais controladas por isso. Você vai na Estônia, quem controla enchente são os sensores dos bueiros. E o bueiro toma a decisão, se fecha ou não os sinais para não deixar carro entrar na zona de alagamento. Que é muito sofisticado? Não. Quanto custa um sensor? Nada. Absolutamente nada. Eu posso ter um sistema inteligente Sim. de controle de... Posso. Sim. Poderia ter o pior dos cenários no Rio Grande do Sul? Posso? É novo o que aconteceu lá? Não. Não. Veio lá de 41, veio em 23. O ano passado Isso. teve enchente lá. Sim. Teve um sócio meu lá mudou. Ele morava a casa dele. O ano passado foi alagada. Ele mudou e a casa que ele morava agora. Gente, ficou nós estamos falando do Rio Grande do ano Sul, mas passado. podia ser Blumenau. Blumenau Não, mas recorrentemente Petrópolis. acontece isso. A Alemanha alagou, Sim. metade da Alemanha alagou agora. Agora, Tem ventos é extremos. isso. Você pega tornado nos Estados Unidos, vamos combinar, que é claro que vai tudo voar, porque Sim. é tudo de cartonado. Estados Unidos, o sistema de construção é tudo de papel. Sim. Tá louco, bate um tornado no chão, levanta a cidade inteira. E precisaria ter inteligência artificial? Não, precisa ter um outro tipo de inteligência, mas aí que tá a questão da educação de base. Por que que no Japão, tudo bem, eu sei que tem milênios de cultura. de civilização É. ali, né? Você tem na escola, na pré-escola, comportamento para poder se safar de terremoto. Claro, porque eles sabem que eles têm. Então, faz a linha de construção para ser a prova de terremoto. Tem tecnologia que não acaba mais. Claro que eu posso ter inteligência artificial para calcular tudo isso? Sim. Mas a maldição do ser humano ainda continua sobre mim. Precisaria morrer todo mundo que morreu lá? Não. Não. Precisaria ver o cavalo em cima do telhado? Meu, aquilo me impressionou tanto que... Você imagina o que é você ter um sapato de ferro e ficar em cima de um telhado 5 dias, se equilibrando lá? Meu... Sabe, é difícil. Agora, a Michelle Walker coloca isso. Não é como falaram. É um troço absurdamente impensável. Como você falou na pandemia. Não é. A pandemia não foi algo absurdamente impensável. Vivemos a 9ª pandemia da humanidade do tempo da escrita. Tivemos 8. Estamos vivendo a 9ª. Por que eu acho que isso é um cisne negro? Durante a pandemia, tomamos bronca do Taleb, porque ele reuniu um Special Class do Millennium para dar porrada em todo mundo. Falou assim, para de ficar dizendo que é um cisne negro. Não é. Ele é um cisne branco.
Agora, quando se fala que tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul é um cisne negro, não é. Ele é um rinoceronte cinza. E aí o problema é que aconteceu no Rio Grande do Sul e a nossa indignação ela tá toda direcionada para aquele lugar, que acho que nesse momento faz todo sentido, mas qual é a preparação que as outras cidades, os outros municípios do Brasil estão tomando em relação a eventos climáticos dessa proporção? Porque não vai acontecer só lá. Não. E aí a gente não está fazendo absolutamente Você viu o nada. mapeamento do pronunciamento da Marina Silva ontem? O estudo está pronto. Tem 1.900 cidades no Brasil, 1.900 e pouquinho, quase 2.000 cidades no Brasil em risco eminente. E o Brasil tem 5.500 Não é? cidades. Isso, então. No total. Do total. Se 2.000 estão em risco. Você imagina? Sim. É metade, mais da metade. Sim, Quer dizer, quase a perto, metade, quase a é. metade do território. Sim. E, além de tudo, ainda estavam discutindo um outro fator escondido em tudo isso. Tudo bem que a gente já começa a olhar, até o Banco Mundial já está fazendo esses cálculos, a Unesco também contribuiu com este cálculo agora, que é a subida do PIB. Então, você tem que dar um desconto no próximo período de medição do PIB, que vai subir, claro, porque você tem 100 bi injetado para substituir tudo que tem lá. Mas a gente não pode esquecer que o êxodo vai acontecer, porque como destruiu tudo, readaptar o parque produtivo vai requerer uma modernização muito maior do que tinha. Isso significa o quê? Empregos a menos, que é o que você está falando. Todo o processo de grande movimentação de modernização abre mão de obra. Sim. Então, além de tudo, ainda vai ter... O Rio Grande do Sul vai ter um PIB menor, o PIB do Brasil vai subir, mas eu tenho que descontar o que foi a aquisição de tudo isso para repor. Então, de uma complexidade absurda. Absurda. As empresas de seguro estão batendo 3 bi, envolvendo o grupo de resseguros. 3 bi. 3 bi. Eu trabalho com muita cooperativa, que eu acredito no modelo cooperativado. Eles estão com a mão na cabeça, porque vai ser a primeira vez que eles vão ter que lidar com excedente negativo. Cooperativas é maravilhoso quando tem excedente positivo. Excedente, eu chamo lucro, eles ficam bravos. Excedente é lucro, não é? Sim. Sim. Não para eles. É proibido dizer isso na lei. São excedentes. O excedente é repartido, fica todo mundo rindo. E agora? Tira da onde? Quando o excedente é negativo e eu vou ter que botar a mão no bolso, depois de tudo isso, para pagar o excedente negativo. Ninguém nunca viu isso. Então, pela primeira vez, a gente está vendo uma sequência que é desesperadora. Que desesperador. Você fala assim, tudo diz respeito a tudo, eu não consigo mais pensar de forma linear, eu tenho que explodir isso no rizoma, não tem começo, não tem meio, não tem fim, ao mesmo tempo que você avança, partes morrem, e tudo em ondas, porque muita gente ainda vai morrer. Porque o ciclo de doença não encerrou. Não, ontem já anunciou quantas mortes por leptospirose, Isso. já uma quantidade Isso. grande. Muito grande. É. E vem ondas. Sim. Vem a onda da segurança, vem Sim. a onda da leptospirose, vem a onda, né, das coisas que não são bem equacionadas, porque o problema lá agora não tem aterro. O volume é gigantesco. Você consegue imaginar 25 cidades, sei lá quantas que foram, acho que é mais do que isso, que não existem mais? Aí o povo falou assim, mas como é que destrói uma casa? Meu Deus, não precisa da inteligência artificial, talvez precise. Cara, 1 metro cúbico de água, quanto pesa? Pois é. 1 tonelada. Qual foi a vazão que a gente teve lá? 50 milhões de litros por segundo? Multiplica isso por 1 tonelada, você vai entender que liquidificador é esse que moe uma cidade inteira. Sim. E que, agora se sabe, substituir o solo. Como é que você faz com a agricultura? 70% do arroz do Brasil vinha de lá. Isso, vem de lá. Vem de lá. É. O que você faz com a agricultura quando você teve o solo substituído? Ontem teve uma entrevista, o cara falando, eu boto adubo e a planta não vem, ela morre. É claro, o solo é outro, está totalmente ácido, contaminado, né? Totalmente Sim. contaminado, ácido, tudo que você passou décadas produzindo. Então, o que você vai viver lá? Um ciclo de pobreza extrema, porque é um terreno agriculturável que custava milhões, agora vale nada. Então, você imagina o que é brincar da não precisão que a inteligência artificial me dá? Porque ela pode me dar. Eu posso até ter prescrição,
Eu posso até ter tecnologias prescritivas, mas se eu não tenho nem a preditiva, e ela poderia me bater essa foto, porque não é um assunto novo isso? Não. Não é? Sim. Então, como é que a gente faz? Agora descobriram sem querer que, eu não sei se você viu isso, o Guaíba, ele tem um comportamento dúbio. Ele é meio bipolar. Assim, porque, na realidade, ele tem uma dupla função, porque ele tem um estreitamento embaixo, no Lagoa dos Patos, Sim. e ele tem um estreitamento em cima. Então, ora ele se comporta como rio, ora como laguna. Então, o que acontece? Quando o oceano está mais alto, que foi o que aconteceu, você não tem escoamento. Então, ele vira uma lagoa, ele vira uma laguna. Sim. Ele não tem por onde sair, ele não tem fluxo. Você pega um troço, como aconteceu lá na bacia do Taquari, vem tudo aquilo para baixo e desemboca num lugar só, é claro que vai subir. Aí os gênios, o que fizeram? Não, vamos abrir a boca. Não, o oceano vai subir vai muito entrar mais Meu oceano. Deus, vai entrar muito mais água. Para! Esse tipo de coisa é para você submeter a uma AI, para ela te dar os cenários possíveis. Sim. Para ela poder... Porque ela, dado você tem. Sim. E tem muito, mas estão dispersos. Aí sim eu criaria uma inteligência. No final, são os seres humanos. Sempre. A gente vai terminar esse episódio falando tão fudido. Não, eu acho que você tem os dois caminhos. Você tem o caminho distópico e o caminho utópico. Né? Eu acho que cabe a nós de escolhermos qual é o futuro, porque o futuro ele não existe, a gente que constrói. Então, cabe a gente escolher qual é o que a gente quer e a gente trabalhar para a gente chegar lá. Duro é tomar essa decisão agora, né? Né? Mas o melhor momento para você tomar essa decisão era ontem. O segundo melhor momento é agora. Se você perder, ainda tem amanhã. É isso. Mas não deixa passar muito tempo. É. Né? Boa. Meus amigos, acho que estamos caminhando aqui já para o final. O papo passa muito rápido, né, cara? Como é que passou aqui? Eu não esperava foi que com 15 Piazza minutos. não passasse rápido aqui. Viu? Pois é. Não. É muito conteúdo. É muito e eu conteúdo. descobri que tem genética aí, né? Quer dizer que puxou do tio, né? É Eu acho verdade. que sim. Você veio do mesmo planeta que ele, então. Eu não sei que planeta ele veio, cara, de verdade, mas meu tio não era normal. Ele é meu padrinho de... Ele era ateu e eu não entendi isso nunca. Ele era ateu daqueles radicais. Radical. Às vezes minha tia falava, graças a Deus, sabe que coisa do vício? Ele falava assim, que Deus é esse? Feito, quantos transistores tem esse Deus? Eu falava assim, radical. E é meu padrinho de batismo. Eu nunca entendi. Olha só. Um ateu padrinho de batismo. Não, você acha que pode? Já Não, é mas uma eu- esquizofrenia, né? Eu sofro do mesmo mal, porque eu também sou ateu e eu sou padrinho da minha sobrinha. Esse é o famoso caminho do meio. Eu não sou ateu, eu não tenho religião, sou espiritualizado sem religião. Eu já passei por esse momento, agora eu tô só ateu. Eu rompi minhas amarras. Mas a questão de você ser padrinho é porque você faz muito mais pela pessoa, pessoa, do que é. porque Isso, você... perfeito. Não é por causa. É porque fala, a gente ok, vive você num quer que seja padrinho, país a gente católico que tem Isso, essa questão batismo, mas a questão não é essa. Realmente você é o segundo pai, digamos Isso, assim. é isso mesmo. Na falta Na falta, de, independente de religião e espiritualidade, é isso. exato. Isso. Você Sabe que pode contar. arca, né, né? com É isso. Exatamente. o desenvolvimento Assumir da essa criança. responsabilidade Sim. independe de religião. Meu tio aprendeu a falar inglês, sabe como? Não foi com o chat GPT. Ele trabalhava na Voz da América quando era moleque. Ele era office boy da Voz da América. Ele traduzia jornal. Eu aprendi com bis letras traduzidas. Olha, Especial Fate No More. Foi aí que eu comecei. Eu aprendi traduzindo jogo de RPG no Super NES. Olha aí. O que é isso aqui? Eu ia lá, ia lá e olhava. Temos 3 autodidatas aqui já na mesa. Grau, só falta você agora. Eu em Águas de Lindóia na Pink and Blue. Maravilhoso. Muito bom. Mas eu gosto de ser aquele ser humaninho bem rebelde, sabe? E tanto agora eu fiquei 50 dias, até passei para a Marta. Falei, Marta, você que gosta de se isolar do mundo, porque ela fala, né, que os 3 luxos do futuro é o silêncio, a privacidade e o tempo. Eu falei, eu conheço um lugar onde você pega os 3. Qual? Monsaraz.
Monsaraz. É lá onde eu me enfio. Aonde é Monsaraz? Monsaraz fica na divisa entre Portugal e Espanha. Sim. É alto pra cacete. Onde você está acima das nuvens. Então, minha experiência alienígena está lá. E você sabe que é uma cidade fundada em 1071. Lá para o norte, para onde? Para a região do Alentejo. Do bem na Alentejo. direção de sim. Sevilha. Sim, Sim, Sim. É muito perto de Sevilha até. sim. E tem estonteantes 56 habitantes. Essa é para se esconder. Tem internet lá? Não. Então, nem o silêncio, nem a privacidade, nem o tempo te atrapalham lá. Porque um dia demora 3 anos para passar. Bom, aí teu livro vai sair rapidinho lá, hein? Sem dúvida. Porque eu ficava o tempo inteiro só com o meu livrinho, pegando os insights. Mas lá, até a dona da pousada, que tem uma casa lá. Se quiser, eu te passo depois, se quiser ir lá, se aguentar, né? Eu acho que não. Nossa, que maravilhoso. Eu acho que não. Primeira coisa é Isso querer tirar pra uma visitar foto e um mandar no dia, WhatsApp, não ia dar. Não dá. Para visitar um dia eu adoraria. Para visitar, passar 1, 2 dias, Sim. é muito legal. Mas dá uma desacelerada legal, passar uns 10 dias, você volta absolutamente outro. Um outro lugar assim bom em Portugal, já que você tem ido para lá, então depois você pode explorar a ilha de Berlengas. Eu não conheço, Ilha de Berlengas. Berlengas tem uma população ainda menor. Você só pode ser habitante, morador da ilha de Berlengas se você tiver o certificado de pescador profissional, Olha, porque só pode morar lá quem é pescador. Então são 7 casas no total da ilha e um farol. olha, É um lugar maravilhoso. espetacular para você passar 1, 2 dias Pode também. variar, né? Montanha, Isso, praia, olha. É isso. E lá você pode, inclusive, se acomodar esse 1 ou 2 dias em um antigo forte que era conservado ali pelos monges e tal e tudo Adoro. mais. Então é um lugar Adoro. sensacional para vocês. Adoro. Berlengas, dicas de turismo agora, né? Dica de turismo. Para finalizar o no nosso PPT Trade episódio. News. Adoro. Tanto que lá é conhecido como uma zona em Portugal de turismo de astronomia. Sensacional. Ah, As nossa, pessoas- deve ter uma claro. visão do céu incrível. É um negócio absurdo. E aí todo mundo fala, vê que você é de fora, 5 horas da manhã na Torre do Castelo. Você vai lá para a vigia da Torre do Castelo para você ver o dia raiar. É um negócio que não existe, porque você está acima das nuvens. Sim. É um negócio de louco. Uau. É maravilhoso. Incrível. Dicas de turismo agora para a gente finalizar o nosso Aquele silêncio episódio. que machuca o ouvido, sabe? Aquele silêncio Que assim, apita. que dói no ouvido. Próxima ida para lá, você já vai ter um link da Starlink na pousada. Mas eu não levo. Vai passar um carro tocando funk com Spotify. Tá louco. Ninguém sabe. Pamonhas de Piracicaba. Pensei na pamonha. E sabe o que eles comem lá? O porco preto. Ah, Nossa. sim. Delícia. Delícia. Que estão todos soltos ali nos campos. Que os nossos ouvintes vegetarianos que não ouçam essa dica. Eu lamento. Eu Mas nasci deve com co- caninos. Tá? Deve comer alface também, não tem problema. Não, mas eu nasci com caninos. Desculpa. Isso. Você sabe que a distância entre os caninos é exatamente a distância média das vértebras dos alimentos preponderantes da sua camada primária de Olha alimentação? só, não. Olha só. Por isso que os leões matam uma zebra muito fácil, porque a distância entre os caninos é o tamanho exato da vértebra. Então, claro que senão ele morre antes da zebra, né? Ele finca o dente, secciona a coluna em 2 lugares. Exatamente o tamanho da vértebra de uma zebra e de um gnu. São iguais. Tem uma relação direta. E com essa dica de biologia, com essa curiosidade de biologia, a gente encerra o episódio de hoje. Piazza, muito obrigado, Eu cara. que te agradeço, imagina. Muito Muitíssimo bom. obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Grande Muito Piazza. legal. Mais Meus amigos, um mais um collab. collab. É. Trends News e PPT não compila. Muito bom, muito Já bom. tá virando rotina. Já Sim. já a gente vai fazer uma fusão Vai aqui. ter um M&A. Não, M&A não. Fica aquela situação de um comprou o outro. Uma É. joint venture. Uma joint venture, melhor, pronto. muito Boa. melhor. É. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado, eu. Sempre episódios muito bons aqui no Vocês. nosso collab. Obrigado. Tamo Obrigado pelo juntos. convite. Valeu mesmo, El. Valeu, obrigado. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você veio pelo Trends News, siga o PPT Não Compila.
Tá aqui o Se botãozinho. você veio pelo PPT Não Compila, siga o Trans News. Isso Se aí. você veio tanto pelo PPT Não Compila quanto pelo Trans News, siga Carlos Piazza. Muito bem, muito bem. E se você acha que pode contribuir ainda mais com o nosso trabalho, você pode ser membro do canal no YouTube e contribuir aqui com o nosso trabalho com um churuzinho no fim do mês. Caso você não possa, você já contribui demais compartilhando esse episódio aí no teu grupo da empresa, no teu grupo nerd, para a família, para fazer algumas reflexões aqui sobre os insights incríveis do nosso amigo Carlos Piazza. Então, segue a gente, obrigado, até o próximo episódio, valeu, obrigado. Valeu, El. Valeu.